inegável a importância do trabalho realizado pela sociedade civil organizada na integração dos imigrantes aqui em Cabo Verde. Atualmente, quase todas as comunidades imigradas estão organizadas em associações, contabilizando-se mais de 20. Mas fazer a gestão destas associações não tem sido fácil e as maiores dificuldades prendem-se com questões financeiras e muitas vezes uma participação associativa aquém do desejado. Pois é, nesta edição vamos conhecer melhor o estado de saúde de algumas associações de comunidades imigradas aqui em Cabo Verde. São cerca de 24 as associações de imigrantes existentes em Cabo Verde. Isto segundo os registros da Direção-Geral de Imigração e sem contar aquelas que não estão legalizadas. Têm uma visão privilegiada das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, pois estão muito perto da realidade dos mesmos e procuram trabalhar na resolução destes problemas. As ONGs têm um papel fulcral na promoção de atividades que permitem a inclusão de grupos desfavorecidos, dentre os quais a comunidade imigrada. E nós sabemos que os imigrantes, normalmente, eles já fazem parte desse grupo vulnerável e então o papel das ONGs é fundamental porque ninguém melhor do que essas associações a conhecerem as realidades desses imigrantes, não é? E a desenvolverem ações que devem ser feitas em parcerias com outras instituições no sentido de promover a sua inclusão. Mas para que possam exercer a sua função, as associações precisam de muito mais do que a boa vontade dos dirigentes. É preciso criar projetos, implementá-los e ter formas de dar resposta às necessidades das comunidades. No entanto, o estado de saúde, principalmente saúde financeira destas associações, não é muito bom. Segundo o presidente da Associação dos Guineenses Residentes em Cabo Verde, não tem sido fácil fazer a gestão da associação. Em termos de administração das atividades da associação, em termos de cotas e quando se quer fazer alguma coisa, um projeto, a dificuldade financeira é extremamente difícil. Isso por quê? Porque, como já disse, temos 800 e tal inscritos, se todos esses 800 e tal, cada um cumprisse com a sua obrigação, contribuísse para a associação, seria muito mais fácil trabalhar, desenvolver projetos para apoio e ajudar as pessoas dentro da comunidade, mas contrariamente não acontece, que faz com que a associação tropeça com vários problemas que precisam de apoio financeiro para resolver e depois ficam com mãos atadas, não têm condições para poder dar resposta aos problemas que surgem dia a dia na comunidade. Mas os problemas resultantes do não pagamento das cotas pelos associados estendem-se a outras associações como a de São Tomé e Príncipe e da Gâmbia. Contam com cerca de 40 e 50 associados, respectivamente, porém estes números não se traduzem em fundos. Gestão é um bocado complexo. Somente como disse sobre cota, o que tem mais complicação é cota. É difícil cobrar cota. Tanto outros pagam, outros não pagam. Temos muitas atividades que nós fizemos, sempre fazemos o plano de atividade, mas não se cumpre porque falta de comparência das pessoas. Na reunião, aquele estudo às vezes está bem, aquele cota de 200 escuro, outro está no trabalho, outro que tem trabalho próprio, tem dificuldade de pagar próprio naquele 200 escuro. Mas não é obrigatório assim, quem que tem para caber não, porque não me associa. Quem que tem que bem, então, se não tem problema, não está por conseguir isso. Quem que tem dinheiro por bem, se fica bem com dinheiro, está bem com boa ideia para não vir junta, para não olhar, que não pode avançar, porque nós estamos na terra de alguém, ok, se não tem fundo que alguém tem problema, se não tem 10 na nossa conta, não tem alguém para não bem assim para ajudar. Os presidentes das associações dizem ter constatado que os associados estão mais interessados em atividades recreativas que organizam, pois por um dia de festa pagam mais do que o valor de um ano de cota. Dado que pela via da cotização não é possível, as associações das comunidades imigradas em Cabo Verde recorrem a parceiros sociais para encontrarem financiamento para projetos que elaboram com o fim de melhorar a integração e nível de vida dos imigrantes no país, seja através de questões ligadas à documentação, emprego ou formação. A associação, independentemente dos associados, faz a sua participação, a contribuição social para a comunidade de forma geral. O que faz? Desenvolve projetos
junto dos parceiros, Direção-Geral da Imigração, Câmara Municipal, que são as entidades, nesse caso, que têm financiado a atividade da associação. Essas atividades são financiadas para desenvolver para a comunidade como tal. E a associação desenvolve essas atividades, chama a atenção, tem condicionalismo também de participação nas atividades, dá prioridades aos associados, mas nem por isso, porque os associados muitas vezes também não estão interessados. Estende-se essas atividades à comunidade toda e participam toda qualquer outra pessoa, mesmo estando inscrito ou não. No entanto, são muitos os projetos que têm em carteira, mas para os quais não conseguem financiamento e por isso ficam guardados na gaveta. É o caso do recenseamento dos guineenses residentes em Cabo Verde, um projeto da AGRCV que visa alcançar dados mais reais sobre a situação. Mas as despesas destas associações não se limitam aos montantes necessários para executar os projetos ou formar o pessoal. Para que continuem a levar a cabo o seu trabalho, há despesas próprias do funcionamento. Despesas que não podem ser incluídas nos financiamentos disponibilizados pelos parceiros, pois estes têm objetivos específicos. A associação tem que ser séria, a associação tem que ter outras despesas que têm que ser suportadas por apoio. Sem escuros, como o caso de Santo Tomé, nós cobramos 100 escuros cota mensal. 100 escuros, imagina. 100 escuros, nem toda essa gente paga um 100 escuros mensal. O que a associação pode fazer? Não se consegue. Sem fundo. A associação tem outros compromissos. Normalmente, durante todos esses últimos anos, nós temos gerido dando peso maior aos membros diretivos. Os membros diretivos pagam 1.000 e tal escudos por mês, que é para sustentar a associação. A partir da cotização dos membros diretivos, nós conseguimos fazer algumas coisas. Nesse momento, próprios membros diretivos, a contribuição está fraca, porque não é obrigatória, é voluntária, de maneira que a associação já não tem condições de sustentar a sede, tivemos que desfazer a sede e assim. Assim como a Associação de Guineenses em Cabo Verde, a maioria destas associações não possui uma sede, pois não conseguem arcar com as despesas. Fato que afeta o desempenho das associações, pois não têm um local fixo onde os imigrantes podem contactá-los. Fica mais difícil inteirarem-se dos problemas da comunidade e há mesmo maior dificuldade de concertação entre os próprios dirigentes. A Associação dos Gambianos em Cabo Verde tem feito o máximo para reduzir as despesas com funcionamento e projetos para poder criar um fundo de emergência para os seus associados. Bom, nós temos várias atividades que não queremos fazer, mas o fundo também que tem, não tem medo de mexer naquela conta que nós temos. Várias coisas também nós temos aquele fundo de reservado para aqueles casos urgentes. Não é casos de aquelas coisas de festas assim, não. Mas casos urgentes, tipo assim, um falou, eu gosto de alguém com a doença ou morte assim, que não tem coisa. Mas nós temos alguns planos na nossa ideia, mesmo no negócio, na nossa associação, para nós comprar algumas coisas aqui no nosso produto, lá na Gâmbia, ou naqueles vestidos, aqueles sapatos baratos, para nós comprar, para nós vender de associação mesmo. O não pagamento das cotas não significa necessariamente um desinteresse dos imigrantes pela vida associativa, pelo menos não em todas as comunidades residentes no arquipélago. Não fazer carta de associação gambianos, para não poder vender, para não olhar interesse de alguém, de onde que está, para não trabalhar vender foto de alguém com fotocópia de passaporte, se alguém está interessado, já me fazer outro ali, manda outro para Somara, manda outro para minha colega na sala, mas está bem, 500 escuro. Depois gosto aquele que vai para gosta se vai para 50 e tal carta que já vai e ainda não está batendo. Que as pessoas, a princípio, ao inscrever, mostram que está interessado. Mas quando depois topa com as condições, digamos assim, as restrições, tem que cumprir com os deveres, pagar as cotas, aí é onde as pessoas não mostram que têm realmente interesse de estar associado. Mas, no entanto, quando tiver problema, a pessoa quer ajuda, quer apoio da associação, quando a associação já não tem, mesmo nesse caso, agarras para poder dar resposta a diferentes problemas que surgem na comunidade. Dizem que não é importante porque enquanto estão empregados não interessa a associação. Mas quando estão desempregados, a associação existe. Para procurar emprego e tudo mais. É essa a questão, mas a maior parte dos santomenses aqui em Cabo Verde são filhos de pais cabo-verdianos, são descendentes de cabo-verdianos. Por essa razão, como tem documento cabo-verdiano, não interessa muito pela associação.
para melhor fazer a ponte não só entre as autoridades cabo-verdianas com os imigrantes, mas mesmo entre os imigrantes e os seus países de origem, as associações de comunidades imigradas em Cabo Verde procuram manter uma estreita relação também com o governo dos seus países. Ainda mais no caso de São Tomé e Príncipe e Gâmbia, que não possuem representação diplomática no arquipélago. O estudo de identificação das necessidades da comunidade imigrada residente em Cabo Verde, realizado em 2014, apresenta alguns constrangimentos que limitam a eficácia destas associações. A maioria não está devidamente formalizada de acordo com as exigências legais, o que lhes pode condicionar o acesso às políticas públicas, além de muitos dos seus membros terem um domínio insuficiente da comunicação em língua portuguesa e dificuldades na concepção e implementação de projetos. E há dificuldades na elaboração de projetos, mas também já houve com algumas instituições, como por exemplo a Direção-Geral de Imigração, a Câmara Municipal, no sentido de dar formação de elaboração de projetos. Porque se para as pessoas que vivem num país que fala português, como por exemplo a Guiné-Bissau, é mais fácil, para as pessoas já que vêm de outros países é mais difícil, sobretudo porque não dominam o português. Então as formações em língua portuguesa, a formação na elaboração do projeto tem sido fundamental. Algumas autarquias e a própria Direção-Geral de Imigração disponibilizam financiamento para projetos das associações das comunidades imigradas. Mas, infelizmente, acaba por ser insuficiente para todos os projetos e despesas que têm que fazer face. No entanto, os presidentes destas 3 associações garantem que este trabalho tem que ser feito à base do sacrifício e da criatividade, pois se esperarem até terem meios, nunca conseguirão efetivamente fazer algo em prol da integração dos seus patrícios.